Lucas capítulo 7, do 36 ao 50. Assim diz a palavra de Deus. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o seu lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que estava à mesa na casa do fariseu, tomou consigo um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus cabelos. Ao ver isto, o fariseu disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Então Jesus, voltando-se para o fariseu, lhe disse: Simão! E este respondeu: sim, mestre. Uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não havendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Portanto vos digo, qual dos dois o amará mais? Respondeu-lhe então o fariseu: Senhor, suponho que a quem mais devia. Então Jesus lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: vês esta mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para lavar as mãos. Esta, entretanto, desde que entrei, não cessa de lavar os meus pés com lágrimas. Entrei em sua casa e não me deste ósculo. Esta, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Entrei em sua casa e não me ungiste a cabeça com óleo. Esta, entretanto, desde que entrei, unge os meus pés com bálsamo e os enxuga com seus cabelos. Portanto vos digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque esta muito amou, mas a quem pouco é perdoado, pouco se ama. E voltando-se para a mulher, disse: perdoado estão os seus pecados. E os que estavam com ele à mesa arrazoavam entre si, dizendo: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus prosseguiu, dizendo à mulher: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Levante a sua mão para o céu. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome, e o seu reino jamais terá fim. Fale com esta multidão nesta noite, de forma clara, concisa e poderosa. Exorta, ensina e edifica. Fala, Deus, não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. E que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que saímos daqui diferentes. Ensina-nos, Senhor, nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Só os salvos sentam dando glória a Deus. Pode deixar isso. Uma das piores notícias que eu podia receber quando era um garotinho era quando minha mãe me dizia que tínhamos que comer na casa da minha avó. Aquilo para mim era uma tragédia, porque eu não gostava daquela comida.
Aquela comida era muito diferente da comida lá de casa. Um dia eu me recordo, depois de ter apanhado, porque eu perguntei para minha mãe por que aquela comida era tão esquisita. Minha mãe me deu uma resposta que eu não entendi direito, só vim entender depois, mas me lembro. Ela me disse que a comida da vovó era diferente porque ela era hipertensa. E eu não sabia direito o que era ser hipertenso, só vim saber depois. Depois também aprendi que a vida, ela é semelhante a uma comida. E que de vez em quando a vida fica insossa. De vez em quando a vida fica sem prazer, sem alegria, sem gosto. Isso acontece até mesmo nas melhores famílias. Aprendi também, senhoras e senhores, que a vida tem um tempero. E o tempero primordial da vida é aquilo que nós chamamos de expectativa. Alguém que tem uma vida sem expectativa é alguém que come uma comida sem tempero. Expectativa é algo tão primordial para a vida humana que quando nossos pais recebem a notícia da nossa existência, quando ainda somos um objeto inerte, sem forma, mas quando recebe-se a notícia, junto com ela vem a expectativa. O que será que vai ser? Menino ou menina? Mas como a vida é um processo constante, assim que descobre o que vai ser, a expectativa muda. E aí a expectativa muda e as pessoas perguntam: com quem será que vai parecer? Com o pai ou com a mãe? Como será o cabelo? Que cor serão os olhos? E parece que a expectativa vai dando combustão para a vida. E é só nascer, ela muda de novo. E ela muda, e as pessoas pensam: quanto tempo vai demorar para andar? Qual vai ser a primeira palavra que será dita? E a gente vai andando, e a gente vai falando, e a expectativa vai nos levando, vai nos conduzindo. É só crescer mais um pouco, que ela muda. Que time vai torcer? O que vai ser quando crescer? E quando cresce, com quem vai casar? E quando casa, o que vai fazer? Expectativa é algo tão forte que até no último momento da nossa vida, ela está lá, perguntando para mim e para você em sono profundo: para onde iremos nós? Se só Tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Alguém está perguntando aí, está falando uma coisa que não tem nada a ver. É assim mesmo, parece que não tem nada a ver. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o texto que nós acabamos de ler é a narrativa de um dos cultos mais extraordinários que Jesus já participou. O texto que nós acabamos de ler é a narrativa de um dos cultos mais sensacionais da história da humanidade. E o que é culto? Culto é o lugar onde as expectativas se encontram. Culto é o lugar onde as expectativas se entrelaçam, se difundem. Ouça bem o que eu vou dizer, você prestou atenção, eu disse expectativas no plural, não no singular. Sabe por quê? Porque culto só é culto quando as expectativas se encontram. Qual é a primeira expectativa? A primeira expectativa é a nossa. Ninguém saiu de casa para vir perder tempo aqui. Nós saímos de casa na expectativa de receber algo da mão de Deus, de receber algo forte da mão do Senhor. Mas existe um outro lado na expectativa também.
Da mesma forma que você espera algo de Deus, Deus também espera algo de você. E se a expectativa de Deus não é correspondida, você pode chamar o culto de qualquer coisa, menos de culto. Chama culto de trabalho, de serviço, chama culto de encontro, chama culto de reunião, mas não chama de culto, porque culto só é culto quando a sua expectativa está interessada na expectativa de Deus. Poderia dizer que culto também é uma núpcias, e para muita gente que não sabe, Deus é casado, e bem casado. Quem diz que Deus é casado não sou eu não. Quem diz que Deus é casado é o profeta Oséias. É ele que diz que Deus tem uma esposa, e essa esposa de Deus chama-se Israel. Não é só Oséias que diz que Deus é casado, não. O apóstolo João, quando escreveu o Apocalipse, também disse que Deus é casado. Em uma de suas visões, João disse: estou vendo um dragão. Ele prossegue porque a visão vai se abrindo, e ele disse assim: e vejo também uma mulher, e a mulher está grávida, e esse dragão quer matar a mulher. É uma visão. E na visão de João, a Bíblia diz que a mulher foge do dragão, aleluia, e vai para o deserto. E lá no deserto, a mulher vence o dragão, porque ela dá luz a um filho. Toda a fúria do dragão em relação à mulher é porque a mulher está grávida de um filho. Aleluia. E agora a mulher dá luz a um menino. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. É uma linguagem simbólica. O dragão é Satã, a mulher é a esposa de Deus. E Hitler não foi o único a perseguir o povo de Israel. Muitos outros tentaram perseguir o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel é a esposa de Deus. Então, o filho que está na barriga da mulher nada mais é do que aquele que tem poder para esmagar a cabeça do dragão. Então, Deus engravida Israel quando cultua com ele, porque o culto é uma núpcia. Aleluia. Se o culto é uma núpcia, então há um relacionamento entre a esposa e o esposo. E o que é a semente? A semente é o poder de gerar no homem aquilo que não existe nele. Então, quando Israel cultua a Deus, Deus desce no culto, aleluia, e semeia a palavra profética, e Israel vai ficando grávido das profecias de Deus, das profecias messiânicas, das profecias do Salvador, aleluia. Graças a Deus que a mulher deu à luz, e o menino está aqui no nosso meio nesta noite, representado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, convidou-o, verso 36, um dos fariseus, para que fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou um lugar à mesa. Preste atenção. Fariseu. Hoje em dia, fariseu é uma conotação pejorativa que se aplica a pessoas que não são firmes na fé. Mas há 2000 anos atrás, quando não existia o Islã, quando não existia o cristianismo, quando a única religião monoteísta era o judaísmo, nos dias de Jesus, o judaísmo tinha 4 etnias religiosas, 4 vertentes doutrinárias, e os fariseus eram uma delas. Eram 4, eu vou falar as menores de forma rápida. Os 2 menores grupos, o primeiro chamavam-se essênios. Os essênios eram religiosos que negaram a viver-se em
comunidade, em sociedade, migraram para os desertos, migraram para as cavernas e dedicavam a sua vida na compilação de textos sagrados da Bíblia. O outro grupo, que era a minoria, chamavam-se zelotes. Quem eram os zelotes? Zelotes eram judeus religiosos profundamente vinculados à política. Foram os zelotes que cercaram Jesus e tentaram aclamá-lo como rei de Israel. Mas Jesus disse para eles: o meu reino não é deste mundo. As duas outras vertentes eram maiorias. Quais eram elas? Os fariseus e os saduceus. Qual a diferença entre fariseus e saduceus? É que os saduceus não acreditavam no que os fariseus acreditavam. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Os saduceus diziam: os mortos não vão ressuscitar. Os fariseus acreditavam na existência de anjos e de demônios. Já os saduceus diziam: anjo e demônio não existe. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos ao soar da trombeta. Já os saduceus diziam que os mortos nunca iam ressuscitar. Os fariseus diziam que Deus ia julgar o mundo em um grande tribunal. Já os saduceus diziam: Deus não vai julgar o mundo, as pessoas são julgadas na hora que morrem. Então, muito bem, eu preciso perguntar para você: quantos aqui acreditam na ressurreição dos mortos? Levante a mão. Quantos aqui acreditam na existência de anjos e demônios? Levante a mão. Quantos aqui acreditam que Deus vai julgar o mundo? Levante a sua mão. Então, irmãos, no fundo, lá no fundo, nós somos muito parecidos com os fariseus, porque acreditamos em tudo que eles acreditam. Um fariseu convidou Jesus para um culto em casa. Por favor, tenha paciência comigo nestes primeiros minutos. Há 2000 anos atrás, só 3 lugares eram autorizados para se cultuar a Deus. O primeiro lugar era um lugar onde milhares de pessoas cultuavam. Em língua hebraica, Beit HaMikdash, ou a casa sagrada. Esse era o templo. Nos dias de Jesus, o templo era o templo de Herodes. Milhares de pessoas do mundo inteiro iam adorar a Deus lá naquele santuário. Mas existia ainda um segundo lugar autorizado por Deus para se adorar. Esse segundo lugar chamava-se em língua hebraica de Keilat, Kahal, ou, se você preferir, uma Ohel. Ambas palavras são sinônimas, que querem dizer sinagoga. O que é uma sinagoga? A sinagoga é a congregação da sede. A sinagoga é a extensão do templo. Se no templo são milhares de pessoas que adoram, na sinagoga centenas. Mas ainda existe um terceiro lugar autorizado para fazer culto há 2000 anos atrás. Não é só no templo, não é só na sinagoga. O terceiro lugar é em casa. E parece que o culto se afunila. A parte larga, milhares de pessoas se reúnem no templo, mas vai se afunilando para centenas de pessoas na sinagoga. Porém, em casa, apenas um pouco mais de uma dezena de pessoas pode adorar. O fariseu, muito inteligente, na expectativa de saber quem era aquele pregador itinerante de Nazaré, aquele jovem rabino, ele na expectativa de saber quem é Jesus, então ele não marca um encontro com Jesus lá no meio da multidão, ele não marca um encontro meritíssimo lá no meio das centenas de pessoas, não, ele chama Jesus para um culto muito próximo dentro de casa. Um culto muito particular dentro de casa. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora, por favor. A maioria das grandes revelações que Jesus entregou pregando, Ele não entregou no meio das multidões. Ele entregou em reunião de pequenas pessoas.
de poucas pessoas. Está entendendo? Você está vendo aqui hoje uma multidão, não é? Aí quando você chega lá na sua cidade, lá na sua igreja, tem só pouquinha gente. Toda vez que você chegar numa igreja e tiver pouquinha gente, liga as antenas, porque é Deus querendo falar no particular com você. É Deus querendo ministrar algo só para você. Um culto em casa, ora, toda casa deve ter no mínimo dois altares. Primeiro altar de uma casa, a mesa onde se come. Porque quando você senta na mesa para comer, você experimenta todo dia a resposta, o cuidado e a provisão de Deus para a sua vida. Mesa é altar, altar é lugar de aliança. Então, cuidado com quem você senta na mesa para comer. Segundo altar dentro de casa é a cama onde se dorme. O pacto não é de maná, o pacto da cama é de sangue. Então, se alguém te visitar, bota para dormir no quarto das crianças, bota para dormir lá na cozinha, na sala, no banheiro, no quintal, menos na sua cama, porque a Bíblia diz que a sua cama deve ser sem mácula. Por isso que eu vou falar de mim, opinião pessoal minha, eu sou contra crente casado em motel. Por quê? Porque se deita na mesma cama que a prostituta se deitou, que o homossexual se deitou, e que abominações foram feitas contra Deus, e se torna como ele. Três tipos de mesa. A primeira, uma mesa comum. Uma mesa comum é uma mesa comum que você olha para ela e você vê os pés, você vê a tampa, você vê tudo. Uma mesa comum. Mas existe uma segunda mesa, uma mesa que é usada apenas em momentos especiais. Alguns pregadores já pregaram sobre esse texto e disseram que a mesa era no chão. Eles não erraram em relação à mesa, erraram em relação ao tempo. Por quê? Porque a mesa no chão, em forma de U, é usada assim, só na Páscoa, só no Hag Pesach Sameach. Por que que é só durante 7 dias no ano que judeus comem no chão? Pode ser milionário de Nova York, pode ser riquíssimo da Argentina ou do Brasil, não importa quem ele é, mas durante 7 dias, todo judeu no mundo tem que comer no chão. Por quê? Para se lembrar de onde veio. A Páscoa, pastor Paulo Marcelo, é para fazer o povo não se esquecer de onde veio, que hoje eles são ricos e poderosos, mas quando sentam no chão, se lembra que um dia foi escravo e comeu no chão. De vez em quando, Deus tem que colocar umas mesas dessa para nós, Dedé. Pastor Anderson, ainda existe mais uma terceira mesa, e foi essa mesa que Jesus sentou. Essa mesa é uma mesa chamada de Kiddushá. Kiddushá, se você reparar, é uma palavra que tem uma raiz hebraica muito parecida com a palavra hebraica popular, Kadosh.
Kiddushá e Kadosh é quase a mesma coisa, só que Kadosh quer dizer santo e Kiddushá quer dizer santidade. Uma mesa de Kiddushá, ela não é no chão, ela é de pé. Só que quando alguém olha para ela, aleluia, estou sentindo a presença de Deus. Quando alguém olha para uma mesa de Kiddushá, ele não consegue enxergar os pés da mesa. Por quê? Porque uma mesa para essa cerimônia deve-se cobri-la ou forrá-la, preste atenção, eu sei que você está imaginando, com uma toalha, vamos chamar de toalha, de linho branco fino, grosso. Ela não deve ir, pastor Napoleão, só até a metade. Não. Aquela cortina, aquele véu, aquela toalha, tem que chegar até lá embaixo. De modo que quem olha, pastora Flor, pastor Alex, quem olha não enxerga os pés da mesa. Quando se coloca uma mesa dessa, se remonta os dois níveis de relacionamento que o homem pode ter com Deus. O primeiro nível é quando alguém senta na mesa e aparece para os homens. A Bíblia chama este lugar, quando você aparece e os homens te enxergam, de lugar santo. Por quê? Porque no lugar santo, os sacerdotes todos se enxergam, os homens se veem no lugar santo. Porém, na mesa existe um outro lugar, mais restrito. Este lugar, não dá para você entrar nele de pescoço duro, de nariz empinado. Este lugar esconde a santidade. Por isso que ele é um véu. E lá do outro lado daquela cortina grossa, onde está a santidade, aleluia, estou sentindo a presença de Deus, ninguém pode entrar de pé, só se entra prostrado. Pé na Bíblia é santidade, eu vou provar. De novo Apocalipse, João vê Jesus glorificado, ele diz assim: e os seus cabelos são alvos, brancos como a lã. Acho que a claridade ofuscou, porque todo mundo imagina Jesus com aqueles cachos brancos, né? O que ele está dizendo é que na cabeça de Jesus existe um brilho muito maior do que a luz, uma claridade muito mais forte do que o dia, na cabeça. Então, essa claridade, pastor Júnior Bola, não são os cabelos, essa claridade são as suas muitas coroas, com que ele foi coroado. A Bíblia diz que ele foi coroado, aleluia, com muitas coroas. Ele vai abaixando, veja, de cima para baixo. E ele diz assim: e os seus olhos são como chama de fogo, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, está vestido de linho fino salpicado de sangue, está descendo. Quando João vê os pés, veja, as pessoas podem ver a misericórdia de Deus e viver, as pessoas podem ver a glória de Deus e viver, as pessoas podem ver o poder de Deus e viver, mas ninguém pode ver a santidade de Deus e viver. Ninguém. Por isso que a santidade fica escondida do outro lado da cortina. Quando ele vai descendo, ele diz: está vestido de linho fino salpicado de sangue. Quando João olha e vê os pés, que é a santidade de Jesus, ele diz assim: e os seus pés brilham como um latão reluzente. Ele diz assim: eu caí como morto. Não, ele morreu. Viu a santidade? Quando ele morre, Jesus vem, aleluia, de lá, toca nele e o ressuscita e diz: João, não temas, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Fui morto, mas hoje vivo, e tenho nas mãos a chave da morte, a chave do inferno.
Deixa eu falar, irmã Raquel, com propriedade sobre a mesa, por favor. Eu vou falar com propriedade, com exatidão. Daqui a pouco eu começo a mensagem. A mesa tem 12 lugares. Em uma cabeceira o anfitrião, na outra o convidado. 5 homens de um lado e 5 do outro. O nome disso é Minyan. Minyan traduzido quer dizer mínimo. Por que mínimo? Porque na religião judaica pode-se ter 200 mulheres no culto. Na religião judaica pode-se ter 200 mulheres no culto. Pastor Marcelo Dias, 200. Mas se tiver 9 homens, não pode ter culto. A religião tem que ter no mínimo 10 homens circuncidados, com aliança, pastor Joel, para Deus descer no culto. As pessoas dizem assim: Jesus tinha 12 discípulos, e eu digo, nunca teve. Jesus tinha 11 mais 1. Fernando Fusco, 11 mais 1. Por que 11 mais 1? Porque 11 mais 1 não é 12, só é 12 se tiver o sinal de igual. Mas um dos 12 não era igual aos 11. Jesus diz: um de vós é o Satanás, um de vós é o diabo. Então não tinha 12, tinha 11 mais 1. Por que Jesus andava com 12? Ah, pastor, por causa das 12 tribos. Besteira. Por causa das 12 portas. Besteira. Eu vou lhe explicar por quê. Porque Jesus era um rabino legalizado, credenciado. E por que ele andava com 12 circuncidados? Porque ele sabia que o mínimo era 10 para fazer culto. Então quando ele queria cultuar e abrir a palavra de Deus para invocar, ele tinha os 10 da necessidade e mais 2 de estepe. Ouça a frase que eu vou dizer com atenção, por favor. 10 homens com aliança demonstra que a lei tem força. A lei tem força, porque a lei diz: se tiver 10 homens que acreditam em mim, aliançados, eu desço no culto, mas tem que ter 10. Essa é a força da lei. Mas ouça a frase agora. Veja o que é o poder. Força é uma coisa, poder é outra. Veja o que é o poder da graça, porque na graça a Bíblia diz: onde estiver 2 ou no máximo 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Ele está aqui. Se ele está aqui, abre a boca aí, dá um glória exaltando.